Com o desenvolvimento tecnológico crescente em nosso planeta, algo fundamental para que tudo funcione é a energia. Contamos atualmente em todo o planeta com 430 usinas nucleares em funcionamento e outras em fase de construção. Uma usina nuclear não funciona para sempre, ela possui uma vida útil de algumas décadas. Este tema não foi muito estudado, mas passado sua vida útil, ela sofrerá o processo de descomissionamento. O descomissionamento de uma usina nuclear é uma fase pós-operacional normal e consiste em um conjunto de medidas tomadas para retirar de serviço com segurança uma instalação nuclear, incluindo dependências, terreno, edifícios e equipamento, reduzindo a radioatividade residual a níveis que permitam liberar o local para uso restrito ou irrestrito. O proprietário da instalação nuclear é o responsável pelo descomissionamento. Grande quantidade de lixo atômico também é produzida quando um reator nuclear é desativado. Isso porque muitas das peças que o compõem, incluindo o combustível, tornam-se radioativas. Não podem simplesmente ser jogadas fora. Nenhum reator de dimensões normais foi desmontado em lugar algum do mundo. Ainda que alguns países planejem retirar toda a estrutura, até mesmo as partes radioativas, restando um espaço plano desocupado, outros sugerem deixar a edificação onde está, cobrindo-a com concreto ou enterrando-a sob um monte de terra. As estimativas de custo de um descomissionamento originam-se de estudos genéricos, a partir da projeção dos custos de pequenas instalações de pesquisa. Além disso, não existe experiência em descomissionamento se considerados reatores de grande porte. Então, torna-se impossível saber se as estimativas são razoáveis. Mas já se sugeriu que os custos de descomissionamento poderiam ser de até 100% do custo de construção inicial. Nas próximas 3 décadas, mais de 350 reatores nucleares serão desativados. 40 anos depois da primeira usina nuclear começar a produzir eletricidade, a indústria nuclear ainda não tem resposta sobre como desmantelar de forma segura e economicamente eficiente um reator. Funcionamento básico de uma usina nuclear. Uma usina nuclear funciona como uma usina térmica convencional, só que para gerar o calor não usa combustão de carvão, óleo ou gás. Matéria-prima de uma usina é o urânio, que pode ser natural, enriquecido ou na forma de MOX. A geração de energia começa com a fissão dos átomos de urânio dentro do núcleo do reator. Essa fissão gera calor e aquece a água do sistema primário. No gerador de vapor, essa água aquece a do sistema secundário, transformando-a em vapor. Após movimentar a turbina, este vapor passa pelo condensador, onde é resfriado pela água do mar, sistema terciário, e retorna ao gerador de vapor. O gerador elétrico, acoplado ao eixo da turbina, produz a eletricidade que abastece a rede de energia elétrica. É importante salientar que todos os sistemas de circulação de água são independentes, não havendo contato direto entre eles. Uma usina nuclear típica tem capacidade de gerar eletricidade da ordem de 1000 MW, e sua eficiência em média é na ordem de 30%. Logo, a cada aproximadamente 1000 MW produzidos por 1 kg de urânio, cerca de 300 MW são transformados em energia elétrica. Isto equivale ao consumo médio de 1 milhão de habitantes. Para serem produzidos essa mesma quantidade numa termoelétrica convencional, seriam precisos de 2.500 toneladas de carvão mineral, 1.955 toneladas de óleo combustível, 1.172 toneladas de gás natural e seriam emitidos 7.200, 5.760 e 3.216 toneladas de CO2, respectivamente. O que é fissão nuclear? Fissão nuclear consiste em provocar um choque de nêutrons com núcleos pesados e instáveis, o que dá origem à sua desintegração em 2 núcleos mais pequenos e mais estáveis, assim como a liberação de elevadas quantidades de energia. Isto pode ocorrer de forma muito rápida, como numa bomba atômica, ou de uma forma mais controlada, permitindo que a energia liberada seja utilizada para fins úteis. A fissão do núcleo raramente ocorre de forma espontânea na natureza, mas pode ser induzida artificialmente nas centrais nucleares. Para ocorrer uma reação de fissão nuclear, são utilizados isótopos de elementos químicos, sendo os mais comuns os isótopos de urânio 235 e 238, assim como também o isótopo plutônio 269. O isótopo é uma modificação do elemento químico, onde o número de prótons é o mesmo, mudando apenas o número de nêutrons. Essa reação é altamente perigosa, não só pela rapidez dos acontecimentos, como pela elevada radioatividade dos elementos gerados a partir da fissão do urânio ou plutônio. Vantagens da fissão nuclear. A produção de energia através da fissão nuclear não contribui para o efeito estufa ou chuvas ácidas, sendo por isso mesmo considerada uma energia limpa. A produção de energia nuclear conduz a uma diminuição da dependência energética do país às fontes petrolíferas. O urânio, comparado ao petróleo, encontra-se como um recurso de baixo custo.
É a fonte mais concentrada na geração de energia, pois um pequeno pedaço de urânio pode abastecer uma cidade inteira de energia elétrica. Não depende de condições climáticas, ao contrário da maioria das energias renováveis. Uma fonte de energia segura, visto que até a data só existiram 2 acidentes considerados graves. Desvantagens: o fato de ser um tipo de energia não renovável, uma vez que a matéria-prima utilizada para produzir este tipo de energia se esgotará futuramente. Problemas com a gestão dos resíduos nucleares produzidos, pois estes causam a poluição radioativa. Risco de acidente nuclear por falha técnica, humana, terrorismo ou acidente sísmico. Um acidente ao nível de uma central nuclear poderá causar uma catástrofe sem retorno. Contudo, atualmente já existem sistemas de segurança bastante elevados, de modo a tentar minimizar e evitar que essas falhas existam, quer por parte humana, quer por parte técnica. Pode ser utilizada para fins bélicos, como é o caso da construção de armas nucleares, sendo essa uma das grandes preocupações a nível mundial no que diz respeito à utilização de energia nuclear. Uma vez que caindo nas mãos erradas, as consequências podem ser muito graves. Reatores de fusão. Esse tipo de reator produz energia nuclear causando a fusão de átomos em vez de dividi-los. Está no topo de quase todas as listas de tecnologias energéticas definitivas para a humanidade. A fusão nuclear ocorre quando 2 ou mais núcleos de um mesmo elemento se fundem e formam outro elemento, liberando energia. Um exemplo de fusão nuclear é o que acontece no interior das estrelas. Este processo libera uma quantidade de energia muito maior do que a liberada no processo de fissão nuclear. Uma usina de fusão poderia extrair 1 gigawatt de eletricidade com apenas alguns quilogramas de combustível por dia. O reator não produziria gases do efeito estufa e geraria pequenas quantidades de resíduos radioativos. Mesmo que a usina fosse arrasada por acidente ou atentado, o nível de radiação só atingiria 1 km de distância, tornando-se desnecessária a evacuação. Nas últimas 2 décadas, os cientistas viram progressos tremendos nos tokamaks, que são máquinas que usam bobinas eletromagnéticas gigantes para confinar combustível ionizado dentro de uma câmara em forma toroidal ao aquecer o plasma a mais de 100 milhões de graus Celsius. Os cientistas estão entusiasmados com a fusão nuclear. A grande questão é se ela será economicamente viável, e caso seja, em quanto tempo poderia passar de forma experimental para reatores comerciais de grande escala. Mesmo no programa intensivo, talvez precisaremos de algumas décadas para desenvolver este projeto. O reator experimental termonuclear internacional visa 3 objetivos principais. Primeiro, demonstrar que um tokamak grande consegue controlar a fusão dos isótopos de hidrogênio, deutério e trítio em hélio por um tempo suficiente para gerar 10 vezes a energia que consome. Segundo, testar meios de usar nêutrons de alta velocidade criados pela reação para gerar combustível trítio, por exemplo, lançando uma camada fértil circundante de lítio. O terceiro é integrar a grande variedade de tecnologias necessárias para uma usina a fusão comercial. Hoje em dia, há alguns pesquisadores que já produziram ao menos 3 esboços de projetos de reatores a fusão comerciais. Os últimos, chamados ARES-AT, ocupariam uma área menor que o ITER. A máquina produziria 1000 megawatts a um preço de cerca de 5 cents de dólar por quilowatt-hora, competitivo em relação às usinas atuais de petróleo ou gás. Energia nuclear no Brasil. A procura de tecnologia nuclear no Brasil começou em 1950 com o almirante Álvaro Alberto, que criou o Conselho Nacional de Pesquisa e importou 2 ultracentrifugadoras da Alemanha para o enriquecimento de urânio. Mas a decisão da implementação de uma usina termonuclear no Brasil só aconteceu em 1969, quando foi delegado à Furnas Centrais Elétricas S.A. a incumbência de construir nossa primeira usina nuclear. Nunca se pensou em substituir a energia nuclear pela hidráulica, e sim desenvolver pesquisas nessa área. O Brasil estava no regime militar e o acesso ao conhecimento tecnológico permitiria desenvolver não só submarinos nucleares, como também armas atômicas, mas percebeu-se, anos mais tarde, que o programa nuclear paralelo foi criado com a intenção de dominar o ciclo do combustível nuclear, tecnologia esta que somente poucos países possuem. Em 1974, enquanto as obras de Angra 1 estavam em andamento, o governo federal decidiu ampliar o projeto, autorizando Furnas a construir a segunda usina. No ano seguinte, com a justificativa que o Brasil sofria com escassez de energia elétrica, foi assinado na cidade alemã Bonn o Acordo da Cooperação Nuclear, pelo qual o Brasil compraria 8 usinas nucleares e obteria toda a tecnologia necessária para o seu desenvolvimento nesse setor. Atualmente estão em operação
As usinas Angra 1, com capacidade para a geração de 657 MW, e Angra 2, com 1.350 MW. Angra 3, que será praticamente uma réplica de Angra 2, está prevista para gerar 1.405 MW. Em função do acordo firmado com a Alemanha, toda a infraestrutura necessária para montar Angra 3 já existe, bem como pessoal treinado e qualificado para as áreas de engenharia, construção e operação. Angra 1 opera com um reator do tipo PWR, água pressurizada, e é capaz de atender uma capital com 1 milhão de habitantes. A construção de Angra 2 permitiu ao Brasil um desenvolvimento tecnológico próprio, que permitiu o domínio de praticamente todas as etapas de fabricação do combustível nuclear. Angra 2 também tem um reator de água pressurizada e pode atender ao consumo de uma região com 2 milhões de habitantes. O Brasil, apesar de quase dominar todo o processo de fabricação do combustível para as usinas nucleares, ainda faz a conversão e o enriquecimento no exterior. As reservas geológicas brasileiras evoluíram de 9.400 toneladas em 1975 para a atual quantidade de 309.000 toneladas, podendo certamente serem ampliadas com novos trabalhos de prospecção e pesquisa mineral, já que estes foram realizados em apenas 25% do território nacional. Essas reservas são suficientes para manter em funcionamento 10 reatores equivalentes a Angra 1 e 2 por cerca de 100 anos. Em 2008, o governo federal criou o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. O comitê apresentou ao presidente Lula, em exercício naquele ano, a proposta de construção de mais 4 usinas com capacidade de 1.000 MW cada, 2 no Nordeste e 2 no Sudeste. Há também a possibilidade do acréscimo de mais 2 usinas. Pretende-se ter até 2022 mais reatores que operem e a energia nuclear chegue a 4% da matriz energética. Cisne Negro. Cisne Negro é um acontecimento altamente improvável que reúne 3 características principais. É imprevisível, produz um enorme impacto e, após a sua ocorrência, é arquitetada uma explicação que o faz parecer menos aleatório e mais previsível do que aquilo que é na realidade. Exemplos de eventos de Cisne Negro: queda do Muro de Berlim, a internet, o Google, a crise econômica de 2008, etc. O acidente da usina nuclear de Fukushima, no Japão, é um exemplo disto. Levantou muitas discussões sobre o futuro da energia nuclear. A emergência no Japão foi causada por um terremoto e um tsunami, mas os efeitos da mudança do clima poderiam trazer problemas muito semelhantes. De acordo com Norio Sasaki, presidente da Toshiba e responsável pela usina de Fukushima, não se deve construir uma usina se só nos basearmos em eventos passados. Deve-se antecipar todo tipo de situação. É fundamental fazer um diagnóstico dos eventos que se passaram e utilizar eles para termos padrões mais elevados de segurança. A fonte nuclear é uma alternativa para ajudar a resolver o aquecimento global e o aumento da demanda por energia, por isso é uma opção que não pode ser desprezada. Acidentes como Three Miles Island nos Estados Unidos em 1979 e Chernobyl na Ucrânia em 1986 geraram preocupações com a segurança das usinas nucleares. Mas a energia nuclear é uma boa alternativa, pois é menos poluente do que a queima de combustíveis fósseis, principal origem humana dos gases de efeito estufa que provocaram mudanças no clima global.